Boa tarde, rapaziada. Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho, beira de avenida, vai passar caminhão, ônibus, carro com funk, moto barulhenta, gente falando. Não repare, beleza? Nós temos um pouquinho de notícias aqui relacionadas ao Flamengo e seleção brasileira, beleza? Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente, beleza? Tamo junto. Rapaziada, as notícias que nós temos hoje vão ser tudo notícias rapidinho, vamos entrar muito em detalhe, não, senão vai ficar muito longo o vídeo, beleza? Olha lá, ó. Premier League. Lá, é Premier League. Flamengo foi quase 40% mais perigoso que Arsenal diante do PSG. Nós estamos aqui falando sobre a atuação do Arsenal contra o PSG na final da Champions League e da final do Flamengo e PSG no final do Mundial Interclubes, beleza? Então fizeram uma comparação que já que os dois clubes, as duas finais foram decididas nos pênaltis, e fizeram grandes comparações aqui entre Flamengo e Arsenal, o que os dois ofereceram contra o PSG, e chegaram à conclusão que o Flamengo foi melhor que o Arsenal contra o PSG. Aí a pergunta é, o Flamengo é um time de Premier League? Vamos lá. O Flamengo foi mais agressivo que o Arsenal na final contra o PSG. Lá, Flamengo supera o Arsenal em quase todos os aspectos do jogo. Vamos lá. Comparativo na final contra o PSG. Finalizações, o Flamengo tem 11 finalizações contra 7 do Arsenal contra o PSG. Aí posse de bola, o Flamengo posse de bola. O Flamengo tem 38% de posse de bola contra 33% de posse de bola do Arsenal. Rapaz, o Flamengo foi amassado pelo PSG e o Arsenal foi mais ainda, que ficou com menos posse de bola ainda, para você ver como é que são as coisas. O Flamengo trocou 371 passes e o Arsenal 307 apenas. Aí vamos lá. Passes no ataque. O Flamengo teve 371 passes no ataque contra 252 do Arsenal. Bem mais, hein? Jogando no ataque contra o PSG. Aí vamos em desarmes. O Flamengo conseguiu fazer 35 desarmes contra apenas 18 do Arsenal. Em finalizações sofridas, aí o Flamengo sofreu mais do que o Arsenal. O Flamengo sofreu 23 finalizações e 21 sofreu o Arsenal. Grandes chances cedidas. O Flamengo cedeu 2 e o Arsenal cedeu 3. Quer dizer, apesar de ter sofrido mais finalizações, chances mesmo de gol, aquelas assim que você faz, nossa, para fazer gol, o Flamengo cedeu apenas 2 e o Arsenal cedeu 3, quer dizer, a mais do que o Flamengo, quer dizer, foi pior do que o Flamengo. Lá, chutes dentro da área, o Flamengo deixou o PSG fazer 19 chutes dentro da área, enquanto o Arsenal, o PSG fez 28 chutes dentro da área. Resumindo, a pressão do PSG contra o Flamengo foi muito mais fora da área. Eles não conseguiram chegar na área do Flamengo. Beleza? Então eles fizeram essa comparação. Beleza? Lá, como prova disso, os ingleses cederam 50% mais grandes chances claras ao PSG, evidenciando que o sistema defensivo do Arsenal foi vazado com maior facilidade pelo ataque francês, mesmo com uma retranca. Por outro lado, o Flamengo conseguiu matar a chance do chute dentro da área, neutralizou o PSG fora da área, quer dizer, ali no meio campo, mais ou menos, intermediário. Então é essa comparação. Aí eles ficavam perguntando, o Flamengo tem time para jogar a Champions League? Será que tem? Acho que com alguns reforçozinhos ali, um pouquinho mais ali, colocando uns caras que fazem um pouco mais de gol do que esses que não faz gol, o Flamengo jogaria tranquilo a Premier League, beleza? É só uma comparação que fizeram, porque os dois chegaram na final contra o PSG e os dois decidiram nos pênaltis, e na verdade os dois foram amassados pelo PSG. O PSG merecia ganhar no tempo normal os dois jogos. Fazer o quê? Essa é a grande verdade. Eu, como flamenguista, queria que o Flamengo ganhasse, mas se fosse para ter um vencedor no tempo normal, teria que ser o PSG nos dois jogos, beleza? Olha lá. E vamos aqui, ó, falar um pouquinho aqui do Flamengo. O craque do Flamengo recusa convocação para a seleção. É que a seleção do Chile vai fazer uns amistosos e convocou o Eric Pulgar, mas ele se recusou porque ele tem lá umas rusgas, umas tretas lá com a Federação Chilena, beleza? Olha lá, vamos ver aqui, ó.
que o Pulgar, por que o Pulgar não foi lá? Lá, Pulgar recusou pela segunda vez a convocação para a seleção chilena. A informação foi revelada pelo técnico Nicolás Córdoba em entrevista coletiva. O jogador já teria recusado a convocação para atuar pelo seu país natal na última data FIFA, quando o Chile foi derrotado pela seleção da Nova Zelândia por 4-1 e venceu o Cabo Verde por 4-2. O motivo da recusa do programa seria uma suposta falta de confiança do jogador no projeto da Federação Chilena. O treinador não chegou a comentar sobre o assunto. Ele só disse que o atleta não atuaria nos jogos por questões pessoais. Então, o Pulgar se recusou a jogar pela seleção do Chile, beleza? Atrito com a federação lá. Fazer o que, né? Ó, e vamos lá. E o técnico Leonardo Jardim recebeu o Jesus. Leonardo Jardim e o Jorge Jesus são amigos há muito tempo, beleza? Quando o Jorge Jesus saiu do Flamengo, ele indicou o Leonardo Jardim, mas aí não teve time para ele vir para o Flamengo e chegou agora, beleza? Aí o Jorge Jesus foi assistir ao Flamengo e Curitiba no Maracanã e logo depois disso aí eles se encontraram lá, tiraram uma foto, colocaram na rede social, tá lá a fotinha deles, e depois o Jorge Jesus ainda foi se encontrar com o ex-jogador lá, o Diego Ribas, Diego Alves, Vitinho, Bruno Henrique, Rodrigo Caio, Felipe Luiz. Aí foi encontrar com essa galera com uma resenha lá também, tá? Então, só para avisar que o Leonardo Jardim e o Jorge Jesus se encontraram. Não falou aonde eles se encontraram, como é que foi a conversa deles, mas eles se encontraram, trocaram as ideias, tiraram a fotinha. Tá tudo certinho, beleza? Vamos lá. E vamos falar sobre aqui um faturamento, dinheiro, né? Flamengo deve faturar quase 500 mil por dia por convocados para a Copa do Mundo. Veja valores. É que é o seguinte, para cada jogador convocado, ó. Vamos lá. Eu tenho que chegar no valor para cada jogador convocado aqui. Para cada jogador convocado, o Flamengo recebe uma diária da FIFA. Uma diária, é dia, não é por jogo, vai jogar 3 jogos da eliminatória, vai jogar, não. É o tempo que ele tiver da eliminatória, até essa fase de Globo, se durar 10 dias, o Flamengo recebe uma diária de 10 dias por jogador. Eu só tenho que pegar aqui lá. Cerca de 11 mil dólares, 55 mil diária por jogador. Isso aí, ó. São 11 mil dólares. Cerca de 55 mil reais de diária por jogador convocado. Então o Flamengo ele tem 9 jogadores convocados. 9. Então isso daria na base de 500 mil reais por dia. Por dia. Tá ok? Então vamos lá. 500 mil reais por dia. Por todos os jogadores. Vamos lá. Em 10 dias o Flamengo poderia arrecadar 5 milhões. Certo? Por aí, não é verdade? Então, se eles ficarem só na fase, isso estou falando só a fase de grupo. Se passar para as oitavas finais, o Flamengo continua recebendo diária. E conforme os jogadores forem passando e o Brasil vai até as quartas, o Flamengo continua recebendo diária desses jogadores convocados. Todos os jogadores convocados. É uma diária de 55 mil reais por cada jogador. Por cada jogador. Beleza? Então, só a fase de grupo o Flamengo começa a receber 500 mil reais por dia. Uma boa grana para o Flamengo, beleza? Espero que não volte ninguém machucado. É o que nós esperamos, que não volte ninguém machucado. Aí tem outros clubes que vão receber também, tá? O Palmeiras vai receber, a Atlético Mineiro vai receber, mas quem mais vai receber é o Flamengo. Ó, o Arrascaeta passa por nova avaliação após cirurgia na clavícula e está praticamente recuperado no Uruguai. Já está até treinando, tá? Dizem que aquela fratura óssea dele já está praticamente recuperado. Como ainda tem um tempinho ainda para a estreia do Uruguai, até ali ele vai estar já está treinando, já está junto com o grupo, beleza? Vai jogar a Copa do Mundo, talvez não jogue o primeiro jogo. Essa é a grande verdade. Mas só para avisar os flamenguistas aí, que o Arrascaeta vai jogar a Copa e já está praticamente recuperado. Talvez só não jogue na estreia. Vai depender do técnico do Uruguai, o El Loco Bielsa, beleza? Então, Arrascaeta praticamente recuperado
E o Arrascaeta, ele tem um histórico de se recuperar antes do previsto, tá? Vamos supor, você dá 30 dias para ele recuperar com 25. Ele já é um histórico dele. Dessa vez parece que já está se recuperando antes do previsto novamente, já está com a gente recuperado. Então o Arrascaeta vai jogar a Copa, só saber quando é que ele vai estrear. Para as pessoas que querem saber aí, ó. Ó, e outro jogador do Flamengo aqui é o Gonzalo Plata. Jogador do Flamengo promete surpresa na final da Copa do Mundo. Nós vamos. Olha que fazer. O Plata garantiu que o Equador vai para a final da Copa do Mundo e ele chegou a brincar com a torcida do Equador, que era para pôr bastante roupa na mala, porque o Equador ia chegar, ia surpreender muita gente, ia surpreender o mundo e ia chegar na final. Ele está confiante que o time dele, o Equador, vai chegar na final da Copa do Mundo, beleza? Fez boa campanha nas eliminatórias sul-americanas e eles estão confiantes, tá ok? Ó, e a seleção chega nos Estados Unidos já, tá ok? Seleção brasileira chega aos Estados Unidos e o Ancelotti admite que fará alguns testes contra o Egito. O Flamengo, a minha seleção é o Flamengo, não tem jeito. A seleção brasileira, ela vai jogar no sábado, depois eu vou passar para vocês o horário aqui, contra o Egito. E o Ancelotti admite que vai fazer mudanças, porque ele entrou com um time no primeiro tempo e o outro time no segundo tempo. Talvez agora ele vai fazer uma mescla daquilo que ele achou legal, o que pode servir para o time titular dele. Contra o Egito, um adversário mais forte do que o Panamá, beleza? É uma seleção africana que tem bons jogadores que jogam na Europa, em times grandes. Então o Egito sim vai ser um teste bom para o Brasil e para ele fazer teste antes da Copa. É o último amistoso antes da Copa do Mundo. Nós vamos acompanhar esse aí, Brasil e Egito. Esse aí acho que eu estarei em casa para poder assistir e fazer um vídeo melhor para vocês, tá ok, rapaziada? Então, olha lá, ó, os espanhóis, a imprensa espanhola, já que o Ancelotti treinou o Real Madrid por muitos anos e por 2 vezes e foi campeão de Champions, ganhou tudo lá. Jornais espanhóis analisam o trabalho de Ancelotti na seleção. Brasil está sorrindo novamente. Eles elogiaram o desempenho do Brasil, que vem melhorando desde quando o Ancelotti chegou, vem mostrando evolução. Teve o jogo dos 6-2 contra o Panamá. E o que eles falam assim, ó, nunca podemos descartar o Brasil. Tinha gente que já estava descartando o Brasil como um dos favoritos, mas nunca podemos descartar o Brasil. Então a imprensa espanhola está falando, ó, descartar o Brasil, os maiores campeões de seleções do mundo, nunca é viável, entendeu? Então eles elogiaram, que foi o jornal O Marca e o jornal Diário AS, elogiando o Brasil e o trabalho do Ancelotti e falando que o Brasil vem forte para a Copa do Mundo, beleza? E é assim um dos candidatos a conquistar a Copa do Mundo. Muita gente estava meio que tirando o Brasil aí pra nada, vamos dizer assim. Os próprios brasileiros são assim, né, cara? A grama do vizinho parece que é sempre mais forte, não acredito no Brasil. Eu fico olhando os jogadores do Brasil e fico vendo os jogadores das seleções e até falando, nossa, cara, a seleção, cara. Eu fico olhando, peraí, mas eu fico olhando para os jogadores do Brasil, os jogadores do Brasil, a maioria ali é melhor do que muitos. Você pega a seleção de Portugal que eu estou colocando aí como favorito, eu fico olhando os jogadores de Portugal e olho a seleção brasileira e assim, não é possível que o pessoal está acreditando que aqueles jogadores que estão lá são melhores que os jogadores do Brasil. Eles podem estar mais entrosados, encaixado o melhor esquema tático, a forma de jogar, mas individualmente, jogador por jogador, o Brasil tem mais jogador do que eles, de qualidade. Mas a turma coloca o Portugal na frente do Brasil e eu fico olhando assim, porque tem Vitinho. Vitinha? Peraí, irmão, o Brasil tem um jogador melhor que Vitinha. E aí coloca lá, como que é? Como que é o nome do rapaz lá? Não é Leão, que fez o gol contra o Flamengo lá na Copa do Mundo pelo Teófilo. Aí coloca aquele camarada, fica olhando, não, peraí, ó, tem uns caras aí, ó, que são bons jogadores, mas não são gênio não, nem craque não, são muito bons jogadores. Isso aí o Brasil tem também, tem que ter melhor. Mas fazer o quê? A grama do vizinho é sempre, o brasileiro ainda tem aquela síndrome de vira-lata. A grama do vizinho é sempre melhor, não é verdade? Mas vamos para a Copa do Mundo, beleza? E deixa que os próprios europeus elogiem a gente, já que a gente aqui brasileiro não dá valor para a nossa seleção. Olha lá. E falando em seleção, continuando aqui com seleções, tem os jogadores que disputaram a final da Champions, tá ok? Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli já chegaram aos Estados Unidos para a Copa do Mundo. Eles chegaram na segunda-feira à noite nos Estados Unidos e já se reintegrar lá junto com o resto do grupo do Brasil e talvez já vão disputar, que vai ter mudanças, né? Falei pra você que o
O Ancelotti vai fazer mudança. É lógico que esses jogadores aqui já vão poder jogar no sábado contra o Egito. Beleza? Então, vão jogar, já vão entrar para pegar ritmo também junto para se entrosar em jogo, né? Em jogo. Eles têm, se conhecem tudo, já jogaram algumas vezes, alguns todos, mas agora é Copa do Mundo, né? É treinar essa semana, que é o restante que falta. No sábado joga, pega um pouco de entrosamento e depois já é Copa do Mundo. Porque aqui é o seguinte, eu vou passar a agenda do Flamengo. Ó. Eu não esqueço o Flamengo. Flamengo é Flamengo, né, mano? Então eu vou passar para você a agenda do Brasil, ó. No sábado às 19 horas, ó, olha aqui, ó. No sábado às 19 horas, dia 6/6, o Brasil vai enfrentar o Egito, beleza? Aí depois, no dia 13, daqui a 11 dias, o Brasil vai estrear na Copa do Mundo Clube contra o Marrocos às 19 horas. Dia 13, vou estar trabalhando, infelizmente. Aí depois, no dia 19, o Brasil enfrenta o Haiti, também estarei trabalhando, beleza? Vai enfrentar o Haiti às 21 horas e 30 minutos. Aí no dia 24, o Brasil vai enfrentar a Escócia às 19 horas. Esse estarei de folga, o último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo, beleza? Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Não esqueça de deixar o seu like pro YouTube recomendar nosso vídeo para outras pessoas. E aí, jogo contra o Egito, jogo mais difícil do que contra o Panamá, vai dar bom? Se entrar com o Paquetá titular no meio de campo, vai dar bom. O Brasil joga bem, vai jogar bem, você vai ver. O Paquetá vai arrebentar. Tamo junto. Eu sou clubista mesmo.